Oi, pessoal, bom dia. Que Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando. Vamos iniciar, né? Estamos na hora já. A gente vai marcando o pessoal, chamando, né? Quem não conhece ainda esse estudo, vai sendo convidado a participar conosco, né? Então vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos aproveitar este momento de paz, pedindo a espiritualidade que aqui está em torno de nós, a equipe do Maria de Nazaré, e de tantas instituições congêneres que atuam em prol do bem, em prol da verdade, em prol do socorro, em prol da promoção do ser humano, esteja onde ele estiver, com as necessidades, com os potenciais, com a luz que traz em si, para que seja expandida, para que possa brilhar e possa trazer a planificação em cada um de nós, para que nós sejamos felizes a cada dia mais e mais pela prática do bem, pela compreensão das leis divinas. Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos que estão conosco, abençoa todos os lares, abençoa todas as instituições voltadas ao bem, abençoa todos aqueles que estão com boa vontade e que, sintonizados contigo, recebem a radiância da tua luz como um influxo poderoso que nos equilibra, que nos harmoniza, que nos prepara para o aprendizado e que nós possamos aprender, possamos assimilar, possamos praticar e possamos vivenciar a cada instante os teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós. Estejamos aqui ao vivo, estejamos próximos ou distantes, no plano material ou no plano espiritual, ou estejamos ouvindo o material gravado, que possamos aproveitar deste momento de luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, né? Mais uma jornada de estudos aí. Então vamos lá, vamos dar sequência, né, ao estudo do livro Céu Azul, de César Augusto Meleiro, um rapaz que morava na cidade onde nós moramos, no norte do Paraná, em Rolândia, né? E veio a falecer de câncer, né? Que começou no joelho e aí em alguns meses ele estava desencarnando. Esse livro já tem aí aproximadamente uns 30 anos, né? Nessa época eu tinha uns 14, 15 anos talvez, ele tinha 19 anos quando ele faleceu, né? E a gente teve contato, ele era filho de um casal amigo nosso que participava da Casa Espírita, embora ele não participasse, mas os pais eram trabalhadores da Casa Espírita, eu tinha bastante contato com eles, né? E a médium é minha mãe, né, Célia Xavier de Camargo. Esse é um dos primeiros livros dela, né? Teve 3 livros do Gésio Gonçalves, aí depois o Perante Deus do Eric, Mamãe Estou Aqui do Espírito Marcelo, e depois veio o Céu Azul do César, tá? Depois ela tem vários outros livros, né? São mais de 20 livros editados. Então nós estamos aqui no momento, pessoal, em que é, o César ele veio, lembra que eles vieram para a matéria aqui, né? Eles vieram fazer uma visita para as casas deles, né? Então veio um grupo de pessoas do plano espiritual, né? Recém-desencarnados, assim, que estavam já mais adaptados ao plano espiritual, podendo vir visitar os familiares, né? Então eles ficaram exultantes. Aí chegaram, quando o carro deles, né, parou à frente da casa espírita, né? Ele percebeu que estava na nossa cidade, Rolândia, né? E ele já conhecia a casa espírita, logicamente, ele morava meio perto da casa espírita, então. E, e ele iria transmitir uma mensagem, né? Foi facultado a ele que ele transmitisse uma mensagem, né? Para os familiares dele.
tá? Então nós vamos ver aqui a respeito da mensagem, né, que ele vai transmitir, né? Então eles estavam se preparando, né, para a recepção da mensagem, né? Alguns minutos depois, a médium chegou. Acompanhamos sua prece e ouvimos a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, ela concentrou-se e recebi a permissão para acercar-me da mesa, né? Então, a preparação, né? Minha mãe, ela ia todas as terças-feiras, né, de manhã, ela fazia a recepção dos livros, né, das psicografias, né? Então ela fazia uma prece, fazia a leitura do Evangelho, né, se preparava e aí ela escutava, né? O espírito que iria transmitir a mensagem, iria escrever da página do livro, né, que ela estava escrevendo. Escreva, minha irmã. Aí ela começava a ouvir o espírito falando e ela ia escrevendo. E começava a ver as imagens, né, relativas ao que o espírito estava falando, né? Então, de modo que ficava até meio automático, assim, né? Ela ia ouvindo a narrativa do espírito, ia escrevendo e ao mesmo tempo vendo as imagens relativas ao que o espírito estava ditando a ela, né? Ela se envolvia ali com a narrativa, né? Isso era a rotina dela em termos de recepção das mensagens, né? Então, aqui, alguns minutos depois, a médium chegou. Acompanhamos sua prece e ouvimos a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, ela concentrou-se e recebi a permissão de acercar-me da mesa, né? Então, ele recebeu a permissão para se acercar ali de onde ela estava, né? O cérebro. Havíamos estudado como o fenômeno psicográfico ocorria, mas a teoria na prática é outra. Como já disse alguém, eu estava muito tenso, né? Diante da perspectiva de enviar uma mensagem, né? Ele estava meio tenso, meio preocupado, né? E era algo novo para ele, né? Não é fácil assim a gente. E foi falado assim de última hora para ele, até para ele não criar ansiedade, né? Foi falado de última hora para que ele. Porque a gente é comum a gente ficar ansioso, né? Então os espíritos, como sabem disso, eles raramente eles antecipam alguma coisa. Porque eles sabem que a gente criaria tanta ansiedade que às vezes tornaria até impossível aquilo que eles pretendiam. Não é? A tendência é essa, né? Por isso que eles costumam não antecipar as informações, o que vai ocorrer. Eles vão deixando as coisas irem ocorrendo e nós vamos percebendo na prática isso, né? Então eles evitam antecipar, né? Jesus Gonçalves falou-me com delicadeza. Ah, gente, eu acho que eu fiz o seguinte. Eu acho que. Hum, acho que eu estava fazendo o capítulo anterior, né? Eu estava fazendo o capítulo anterior, estava falando do Jesus. Eu acho que eu não terminei o 11, não é? Foi isso, não foi? Eu acho que eu não terminei. Eu estava sentindo que eu estava adiantando aqui. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se eu resolvo isso aqui, só um pouquinho. Eu achei que eu tivesse terminado, mas eu não terminei. Deixa eu pegar o 11 aqui, que eu já resolvo. Era isso, né? Porque eu estava falando do Jesus Gonçalves e não cheguei a terminar. Acabou sendo um capítulo mais extenso, não é? Eu estava achando estranho que estava adiantado demais aqui a história. Vocês desculpem aí, pessoal. Ainda bem que dá pra gente alterar, né? A tempo. É, né? É isso, né? É. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde nós paramos. É do capítulo 11, né? Retorno ao lar.
Eu já estava na psicografia já. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Tá, do perispírito, né? Dos sonhos que ele tinha, tá? Falei da casa espírita. Aí o Gés Gonçalves, né? Aí tava falando, né? Do Gés Gonçalves. Tá, tá, ok. Então vamos pegar daqui, tá? É, que a gente tava. O Gés Gonçalves, né? Que ele entrou em contato com o Gés Gonçalves, né? Ele conheceu o Gés, que era o dirigente espiritual da Casa Espírita, né? Do Maria de Nazaré. Nosso orientador conversou com o responsável pela direção dos trabalhos, que informou: está tudo programado, conforme combinamos. Salvo algum imprevisto, tudo sairá a contento. Logo começaremos a reunião. Né? Eles estavam preparando, né? O Mateus estava conversando ali com o Jesus, que eles tinham combinado, né? Eles tinham combinado algo, não, tudo vai sair conforme a gente combinou e tal. Mateus reuniu o nosso grupo e, virando-se para mim, informou: César Augusto, você terá a oportunidade de dirigir algumas palavras para a sua família. Né? Não foi informado antes porque não queríamos causar-lhe ansiedade inútil, sem saber se o cometimento seria possível ou não. Agora já sabemos, está confirmada a possibilidade. Aceita? Por que que eles falaram assim em cima da hora, né? Não só por causa da ansiedade, aqui também, né, da ansiedade, mas também porque nunca se sabe se o médium, ou no caso a médium, estaria em condição de receber a mensagem. Né? Vamos supor que no dia lá amanhecesse lá com um problema orgânico, alguma dificuldade que impossibilitasse, né, a minha mãe de trabalhar espiritualmente. Então eles não sabiam, né? E na medida que eles viram que estava tudo ok, né, que ela iria fazer a psicografia normalmente, né, que estaria no centro ali, estaria em boas condições, e falou, ó, tá tudo ok, vamos lá. Então eles avisaram o César que ele teria essa possibilidade, né? E ainda colocando se ele aceita ou não. Porque ele poderia não aceitar, falar, ah, não, eu não tenho condição não, tô muito novato, tô muito inseguro, não dá não, né? Mas colocaram para ele, porque é sempre uma possibilidade de escolha, né? Eles não agridem a gente, eles não violentam o nosso livre-arbítrio, né? Então, você aceita, né? Falaram para ele, com o coração a saltar pela boca. Imagina se fosse a gente, né? Mal podia acreditar em tamanha felicidade. Claro que aceitei. Era o que mais desejava, né? Que bom, né? Que bom que ele estava assim, tranquilo, assim, embora um pouco ansioso, né? Coração aos saltos, mas ele queria muito isso, né? Falar aos familiares dele, né? Fitando os outros membros do grupo, esclareceu o Mateus, né? Não pensem que vai aqui qualquer sentimento de favoritismo, né? Não se trata disso, né? O César receber essa oportunidade não era um favoritismo que estavam fazendo com relação a ele, né? A oportunidade surgiu para César Augusto por várias razões, como a vinculação que existe entre os irmãos Alcides e Euvina, seus genitores, e a casa espírita que nos alberga. Então, você vê um fator importante é a ligação dos pais dele, que são trabalhadores da casa, né? Pessoas muito, muito boas, muito assíduas, né? Excelentes companheiros. Então, é nada mais justo, né? Em se tratando ali do César ali, né? Ligado aos pais dele, ligado à casa espírita ali, nada mais justo que eles recebessem uma mensagem do filho deles, alguém que recebeu os cuidados da casa ao seu desencarne, né? Na época do seu desencarne. Então, não era favoritismo, era uma conjuntura ali que favorecia, né? O seu Alcido já desencarnado, a Dona Elvina ainda está encarnada,
Seu Alcides faleceu, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, né? Eu era muito amigo do seu Alcides, uma pessoa muito querida, Dona Elvina também, né? Então aí é uma conjuntura, né? A Lei Rosa, sim, é verdade, os espíritos superiores são muito cuidadosos para conosco, respeitam muito a gente, né? Maravilha, né, Regiane, essa oportunidade, né? Expectativa, exatamente. Então ele aceitou, né? Vamos ver aqui. Aqui o seu Alcides é Dona Elvina, né? Acho que eu já mostrei para vocês, mas se não mostrei, estou mostrando agora, né? Seu Alcides com 2 metros de altura, altão, a Dona Elvina, né? Pessoas muito queridas, né? E aí, continuando aqui. A ligação entre a médium e os pais de César também é um fator importante. A ligação deles com a casa espírita, a ligação da minha mãe com a Dona Elvina, né? O seu Alcides. E minha mãe aplicou o passe no dia que o César estava desencarnando, e minha mãe estava ali ajudando no desencarne, fez a prece final ali junto com a família, né? Quer dizer, né? Era uma ligação ali realmente muito grande, né? E principalmente a afinidade existente entre a médium encarnada e o comunicante desencarnado. Quer dizer, a própria afinidade por tudo isso, né? E também porque minha mãe acompanhou todo o processo da doença, ajudou o César, acompanhou até o final. Quer dizer, a afinidade que já existia, a ligação entre a médium e o comunicante, que é o César. Quer dizer, era tudo favorável para a oportunidade do César, né? Dar a mensagem, né? Esta é uma experiência nova para vocês e quero que prestem bastante atenção. Todos terão sua vez no tempo devido, né? Então, todos poderão, né? Nós não sabemos se todos realmente viriam a mandar alguma mensagem para os familiares, né? Até porque é uma coisa assim, não é tão fácil esse processo, né? E, mas aqui está dizendo, todos terão sua vez no devido tempo, né? O momento aqui era do César, né? Os companheiros do grupo demonstraram compreensão sem qualquer resquício de inveja. Ouvi um uníssono boa sorte, né? Todo mundo estava feliz com a possibilidade que o César estava recebendo, né? Todos estavam realmente satisfeitos com a felicidade dele aí, né? Aí nós vamos lá para a sequência lá do outro, tá? Vamos retomar aqui o outro. Ainda bem que a tecnologia aqui nos ajuda, né? Vamos pegando a sequência aqui. Então vocês já viram o começo, né? Que estava tudo preparado, tá? Aí eles pediram que ele se acercasse da mesa, né? Ele estava um pouco tenso, César, né? Jesus Gonçalves falou-me com delicadeza e serenidade. Não tema, César. Tudo sairá bem. Deixe o seu pensamento fluir à vontade. Diga o que deseja e, sobretudo, vista suas palavras de confiança, consolo e esperança. Porque a mensagem que vai ser ditada é uma mensagem que precisa, uma mensagem positiva, precisa ser permeada pelo consolo, pela esperança, pela fé, pela confiança. Tá? Os espíritos não permitem que mensagens sejam enviadas, os espíritos superiores, que não tenham esse cunho. É lógico que às vezes existem mensagens de alerta, né? Mas, na maioria das vezes, e também permeadas de esperança, de consolo, né? Eles não são alarmistas, eles são muito cuidadosos, seja no plano individual, seja no plano coletivo, tá? Mas
99% das vezes eles preferem que seja apenas de consolo, confiança, esperança, tá? É assim que eles. Não haveria sentido, na visão dos bons espíritos, enviar uma mensagem, ter a permissão de enviar uma mensagem para gerar mais ansiedade nos familiares, para gerar apreensão, para gerar mais dúvida, para gerar mais conflito. Se eles percebem que aconteceria isso, eles não permitem a mensagem. Então a pessoa tem que estar suficientemente bem para poder enviar ou alguém em seu nome para poder dar uma mensagem positiva, tá? Por isso que tem muitas pessoas que pedem mensagem, só que o seu familiar muitas vezes ainda não está em condições de mandar uma mensagem positiva, uma mensagem equilibrada, uma mensagem de confiança, de consolo, porque ele mesmo ainda está se reestruturando. Então, tem muitas pessoas que pedem mensagem, mas é um pedido que seria precoce, seria precipitado. Então, os espíritos não permitem. Às vezes a pessoa questiona, mas por que eu não recebo mensagem, eu não recebo mensagem? Às vezes a pessoa vai de médium em médium pedindo mensagem, só que não adianta ir de médium em médium, sendo que aquela pessoa para quem ele está pedindo a mensagem, muitas vezes não está em condição ainda de passar alguma coisa realmente equilibrada, e a gente precisa lidar com isso também. Nós não sabemos, cada caso é um caso, mas a gente tem que levar isso em consideração também, pessoal, tá? Certo? Ok. Então, no caso, ele tinha essa condição, né? Mas precisava estar atento para o que vai falar, né? Para selecionar o que vai falar, tá? E aí os Jesus, né, que já havia escrito 3 livros através da minha mãe, né, os 3 primeiros livros dela, já estava muito habituado ali, né, com o processo e tudo mais. Agradeci ao querido amigo a generosidade e a paciência que estava tendo comigo, debutante nesse tipo de atividade, iniciante, né? Aproxime-se mais, disse-me, não tenha receio. Assim que cheguei mais perto, percebi que a médium, um pouco fora do corpo, sorria para mim. E é o que acontece, né? É uma coisa interessante, né? Mas é o que acontece. O médium, ele está ali concentrado, né? Fez uma prece, leitura, está ali, né? Agora está naquele momento de interiorização. O médium está ali concentrado, mas ele não está exatamente ali no corpo. Você pode até conversar com o médium, ó, o que que você está sentindo, está percebendo alguma coisa? O médium vai responder, não, eu estou bem, não, eu estou sentindo assim, estou sentindo assim. Mas ele não está ali exatamente acoplado ao corpo. Ele está em concentração, mas ele já está meio desacoplado. Por quê? Porque o médium ele tem uma certa facilidade de afrouxar a ligação com o corpo, a emancipação com relação ao corpo. Entendeu? Então faz parte do processo mediúnico uma certa emancipação. Qualquer fenômeno mediúnico, né, exige uma certa emancipação da alma, uma diminuição da influência do corpo. Está ligado ao corpo. E às vezes a gente está concentrado ali, a gente tem a impressão que a gente está ali. Entendeu? Sentado ali, está sentindo tudo, né? Só que nós já estamos meio desacoplados. É sutil o processo, né? E é interessante, ó. Assim que cheguei mais perto, percebi que a médium, um pouco fora do corpo, sorria para mim. Entendeu? Sorria para mim. Então ela estava meio desligada do corpo e espiritualmente ela estava percebendo o que estava acontecendo. Ela podia nem ter tanta clareza materialmente do que estava ocorrendo, mas espiritualmente ela estava percebendo o que estava ocorrendo. A consciência espiritual dela estava percebendo, detectou ali a presença do César, se alegrou com a presença dele, né? A Silvia Pereira, todo o trabalho funciona assim, mesmo os médios iniciantes, mais ou menos, né, Silvia? Mais ou menos. Não é que
tudo sempre vai ser do mesmo jeito, mas aqui tem elementos que são comuns à prática mediúnica. Uma certa emancipação da alma para recepção, seja de uma mensagem psicofônica, uma mensagem psicográfica, tá? Esse cuidado da espiritualidade, essa aproximação da pessoa. Não é que vai ser sempre exatamente do mesmo jeito, mas segue um certo padrão, né? Que é a mecânica da mediunidade. Tá? Existe a técnica mediúnica, existe a mecânica da mediunidade, né? Que não varia tanto assim. Tá? O fenômeno varia de pessoa para pessoa, mas, né, segue alguns parâmetros comuns. Tá? E depende do trabalho, das funções do trabalho, do objetivo do trabalho em grupo. Aqui no caso ela está sozinha, ela fazia a recepção de mensagem sozinha na casa espírita, né? Um ambiente absolutamente tranquilo, ninguém ia de manhã à casa espírita, né? Quer dizer, nada ia perturbar, era o momento dela que a espiritualidade preservava ali para que nada interferisse, né? Marcelo, eu já coloquei no começo ali. De vez em quando, sempre no começo eu coloco. Se você depois voltar lá, você vai ver aí a foto dela, tá? Bem no comecinho do estudo, tá? Depois você volta ali, volta a fita, volta a fita. Ai, ai. Porque fica sempre gravado, né, pessoal? Isso aqui vocês não perdem, porque fica sempre gravado. Dá para ver e rever quantas vezes quiser, né? Então ela sorria para mim, né? Cumprimentei-a e perguntei delicadamente se poderia escrever por seu intermédio, ao que ela aqueceu. Você vê a delicadeza dos espíritos bons, né? A delicadeza. Ele perguntou: posso escrever por seu intermédio? E ela aceitou, né? Você vê assim que funciona entre os espíritos educados, os espíritos amorosos, né? Bem intencionados. É assim. Não há violência, não é? Não há forçação de barra, é sempre um processo de preservação do livre-arbítrio, né? Assim, mandei minha primeira mensagem aos meus pais, sob intensa emoção, que não consegui evitar, chorei muito, né? Porque entra em contato com as vibrações da médium, né? Com a própria emoção da médium, e junta a emoção do espírito, né? Pelo momento de grande significação, junto com a médium, que também é um momento de grande significação para a médium, porque ela que conhecia, ela que sabia do caso, acompanhou o processo da doença, do desencarne. Então, ela também percebendo a presença dele e a emoção dele, certamente ela se emocionou muito também, né? Então, aí junta as emoções do espírito com as emoções da médium, o que é normal, né? Porque todo médium é um aparelho medianímico que a gente fala, né? É mediúnico e anímico, ou seja, tem uma parte que é do médium e tem uma parte que é do espírito, né? É uma mistura dos dois, né? A Simone, você tem mais fotos do César, além dessa foto que está no livro? Olha, eu não tenho, eu não vi. E como foi uma coisa muito antes de internet, assim, muitos que estão no livro não há fotos. Se fosse hoje em dia, eu certamente achava foto de todo mundo aí, até, né, dos vários que desencarnaram que estão no livro, mas eu não vi, né? Uma coisa que teria a ver com a família dele, né? Algo mais delicado, assim. Tá? Mas não tem outra foto, não. Certo? Ui, olha aqui, ó. Acabei errando aqui. Pera aí. Tá, chorei muito, né? Chorei muito. Tá. Aos poucos fui deixando me envolver pelos fluidos da amiga que acedera gentilmente em ser intermediária entre o plano físico e o espiritual, no caso a médium, né? Envolvendo-a igualmente com minhas vibrações, de modo que ela sentia tudo o que eu sentia e chorava como eu chorava.
Né? Então, é aquele envolvimento da emoção do médium, né? E do espírito. Aqui novamente tem o seu Alcides, a Dona Elvina, né? Chegamos, né? Chegamos, tudo parecia como antes, a não ser por um certo ar de desolação e abandono. Nada, nada mudara. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque eles foram, pessoal, é, eles foram para casa da Dona Elvina e seu Alcides, para casa do César lá. Eles foram para entregar, acho até que eu devo ter perdido um parágrafo aqui, acho que algum erro aí meu, né? Eles foram entregar a mensagem, né? Que foi recebida logo em seguida. Minha mãe foi entregar a mensagem para Dona Elvina, que morava pertinho ali, umas 4, 5 quadras da casa espírita, né? Então chegamos, tudo parecia como antes, a não ser por um certo ar de desolação e abandono. Nada mudara. A primavera na calçada continuava florida. Tinha uma, tinha uma primavera que era muito bonita ali na frente da casa deles, que era uma primavera que virou uma árvore, né? Ela vai engrossando o caule ali e vai virando, vai podando embaixo, vai virando uma árvore, né? Então era uma primavera muito florida, muito bonita, né? Uma cor muito bem bonita, que estava sempre ali, né? Florida em frente da casa, né? Mas estava um ar de uma certa desolação, ele percebeu, um certo ar de abandono, né? Eles sofreram muito, né? A Dona Elvina, uma ligação muito grande com o César, sofreu muito com o desencarne dele, né? Dona Célia abriu o portão e entramos, os espíritos juntos. Quantas lembranças afloravam minha mente. Não contendo a impaciência, fui entrando enquanto eles aguardavam que alguém atendesse a porta, né? Porque os espíritos, eles não vão entrando assim, né? O César não entrou porque é a casa dele, né? Mas os espíritos, eles batem a porta, eles esperam ser atendidos, né? Eles respeitam os bons espíritos. Os espíritos levianos não, mas os bons espíritos, eles respeitam. As casas protegidas, as casas que há espíritos protetores ali cuidando, eles respeitam, eles entram quando são permitidos, né? É, tem todo um cuidado aí, né? Mas o César foi entrando, afinal de contas é da casa dele, né? É da casa dele. Foram momentos de muita emoção, este primeiro reencontro com os que deixara na terra. Logo ao entrar, percebi minha mãe sentada na sala, entregue a si mesma. Tadinha, ela estava lá, pensativa, né? Entregue a si mesma. Seu aspecto abatido e desanimado sensibilizou-me. Notei que seus pensamentos dirigiam-se a mim, seu filho, de quem ela sentia muita falta. Certamente até ela percebendo de algum modo, né, a proximidade do César, né, intuitivamente, ela devia estar mais pensativa, lembrando mais nesse dia, provavelmente, né, na sensibilidade, na intuição dela, ela devia estar percebendo mais, né, e deve ter ficado mais saudosa, talvez, né, porque eles percebem, né, a gente percebe, assim, quando alguma coisa diferente está acontecendo ao nosso redor, tem pessoas que percebem mais, outros menos, né? Às vezes dá mais saudade de determinada pessoa, você começa a lembrar de determinada pessoa, determinada situação, muitas vezes você está percebendo já a aproximação, percebendo que alguma coisa está ocorrendo ali ao redor. Ela devia estar percebendo, né? Desejei transmitir-lhe todo o meu carinho. Aproximei-me, envolvendo num abraço minha mãezinha Elvina, com imenso amor, aquele amor que permanecia mais forte do que nunca e que jamais terminaria, porque a morte não existe e os afetos continuam cada vez mais vivos, né? Essa é a grande verdade que o Espiritismo traz, né? Que a morte não mata a vida, né?
não acaba com a existência. O Espiritismo matou a morte, né? Porque demonstra cabalmente a continuidade da vida, né? Que o amor continua, que podemos reencontrar com os nossos, né? Que podemos voltar a viver juntos, seja aqui, seja lá, né? Seja numa nova encarnação, seja no intervalo das encarnações. Então, o amor verdadeiro, ele nunca vai acabar, né? Então, devia ter sido uma grande emoção mesmo, né? Reencontrar a mãezinha dele, né? A Dona Elvina, eu presenciei, né, nas reuniões mediúnicas, algumas tentativas do César de se comunicar em reunião mediúnica. Eu percebi algumas vezes, eu participei algumas vezes, né? Que a emoção da Dona Elvina era tão grande que muitas vezes dificultava até ela conversar com o filho de frente a frente, né? Porque a emoção tomava conta. Isso depois, né? Em outras oportunidades. Era tanta emoção que às vezes dificultava até o ter contato, né? Com o César, conversar com o César, né? Hoje, certamente, ela está melhor, né? Já mais acostumada, né? Mas no começo, os primeiros anos foram mais difíceis, né? Mamãe, estou aqui. Deus é muito bom e permitiu-me fazer-lhe uma surpresa. Tenha confiança. Nisso, ela ouviu as batidas na porta e foi atender, né? Porque ele entrou ali, logicamente a minha mãe, né, e alguns espíritos ficaram ali aguardando, né, a ser atendida e tudo mais. Aí, né, quando ele falou isso para ela, ela ouviu as batidas na porta. A Simone era através da fala. É a, a minha mãe, né? A minha mãe nas reuniões mediúnicas, em determinados momentos específicos, ela percebeu que com a gente ali na reunião que a gente tinha mediúnica ali, né? Eu não vou adiantar aqui, porque a gente acabou tendo contato várias vezes com o César, né? Mas quando a dona Elvina estava presente e a minha mãe ia dar passividade ao César, então era um impacto emocional grande para a dona Elvina, tá? Então ela ouviu as batidas e foi atender a porta, né? Sentindo minha presença, recebeu da amiga a mensagem que eu enviara. Lemos juntos, profundamente emocionados e envolvidos nas mesmas vibrações de amor e paz. Bonito, né? Agradeci a Deus a oportunidade que estava me concedendo, o amor que existia entre nós e a própria vida, que continua atuante em todos os quadrantes do universo, né? Eu me lembro desse dia. Eu me lembro quando a minha mãe falou, né, que havia recebido a mensagem, né? E que havia entregue a Dona Elvina, né? Minha mãe ficou muito emocionada com esse processo também. Todos nós ficamos muito felizes, né? Porque sabíamos das necessidades, né? Dos pais, da família, né? Então foi muito emocionante mesmo. Permanecemos alguns dias entregues às tarefas que nos estavam afetas. E eu estava sempre em casa, matando as saudades de todos, né? Quer dizer, ele recebeu permissão de ficar alguns dias, né? A Regiane foi anos após o desencarne. Olha, eu não saberia dizer quanto tempo, Regiane. A gente viu que o César ele não ficou, ele não precisou ficar no umbral, ele foi direto para Céu Azul. Ali ele ficou alguns meses se recuperando, né? Então, imagino aí, a gente não, eu não tem acesso a essa mensagem, o César não colocou a mensagem, né? Talvez teria data, uma mensagem que ficou ali só com a Dona Elvina, né? Então não vi essa mensagem, ele não colocou no livro, achou por bem, né?
não se expor nesse sentido, tá? Imagina aí, talvez um ano, um pouco mais, talvez, tá? Eu não me recordo agora, mas talvez aí um ano e pouco, talvez, né? No máximo 2 anos. Eu acho que nenhum chega a isso, não. Eu acho que não chega a isso, tá? Então ele ficou alguns dias, né? Ficou alguns dias, né? Ajudando naquilo que era possível e matando a saudade de todos, né? Os familiares. Porque não é fácil, né? Não é fácil você vivenciar ali junto com a família os problemas familiares, né? Os problemas do dia a dia, as energias, as presenças, às vezes de necessitados. Não é fácil você lidar, tem que ter um apoio, né? Tem que ter um cuidado dos espíritos superiores, um apoio desses espíritos, né? Para qualquer eventualidade, e tal. Não é fácil, não. Tem que ter um mínimo de condição para isso. Mas ele já estava, né? Se habituando a isso já. A Maria da Graça, né? É uma emoção muito grande quando recebemos uma mensagem de um ente querido. 6 meses após o desencarne de meu marido, meu sogro me trouxe uma mensagem, né? Então, aí depende muito de cada caso, né? Depende muito das possibilidades, né? Então aí varia bastante, tá? Ao retornar, todos nós tínhamos a certeza de que jamais esqueceríamos essa experiência. Os dias passados em contato com os irmãos encarnados foi de grande proveito, né? Porque é sempre um aprendizado, né? A gente se conhece, a gente conhece a gente mesmo nessas experiências mais intensas de emoção, a gente pode vivenciar coisas que a gente nem imaginava, pode sentir coisas, né, muito fortes e, e aprender com as experiências, né? Os espíritos junto dos encarnados também aprendem muito como nos ajudar, como lidar com certas questões, né? Então, foi algo inesquecível para eles, né? Sentíamos-nos ligados a esse grupo espírita por laços de grande afeto e simpatia e desejávamos continuar trabalhando com eles, especialmente com o grupo de jovens da Mocidade Espírita Caiba Schutel, né? Que era a mocidade que a gente participava, né? Eu, meu irmão, durante um tempo a minha irmã também, né? Meus dois irmãos mais velhos, né? Meu irmão, minha irmã, e que a gente participava junto com alguns outros jovens, né? E o César, até falei para vocês, né? Que é o grupo que o César ele foi uma vez só. Eu acho que ele não tinha muito interesse assim, em participar da casa espírita, né? A mãe dele devia falar, mas ele acho que não estava muito nessa vibe, né? E quando ele foi, ele já estava com dor no joelho, né? Acho que eu comentei com vocês. Ele já estava sentindo dor no joelho. Até perguntei para ele, né? Falei, o que que você tem, né? Você tá meio mancando? Falei, eu tô com água no joelho e tal. E ele nem sabia que era câncer, né? Ainda não tinha certamente feito outros exames, então ele não estava ciente ainda do câncer em desenvolvimento, né? E aí foi a única vez que ele foi nesse grupo que a gente fazia de domingo de manhã, né? A gente ficava das 10 até meio-dia e, e depois ele adoeceu, né? A gente ficou bem feliz com a presença dele lá, tal. Já conhecia ele, né? Porque eu praticava vôlei, né? Durante muito tempo eu joguei vôlei e ele fazia atletismo. Então a gente estava lá no complexo da parte de esportes, né? Da cidade, a gente estava sempre lá se cruzando, porque ele fazia marcha atlética, né? Ele é especialista em marcha atlética, então ele fazia atletismo. Então de vez em quando a gente se via, mas a gente não era amigo assim de ter proximidade, né? Era só conhecidos, né? Mas era uma pessoa muito boa, César, uma pessoa muito querida, né? E aí eles se sentiam mais ligados, os jovens principalmente, né?
recém-desencarnados ou com mais experiência, eles se sentiam mais ligados a nós da Mocidade Espírita Caiba e Chutam, né? E aí, muito do livro, né? Quem não leu o livro, a gente vai ver os próximos capítulos, essa ligação entre o grupo de jovens encarnados e o grupo dos espíritos aí do céu azul, tá? Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? Vai ficar bem interessante a nossa história ao longo dos capítulos aí, tá? Quem não leu, quem já leu já sabe, né? Quem não leu vai poder acompanhar aí, tá? Pessoal, nós acabamos aqui por hoje, tá? Nós acabamos, né? Acabamos até mais cedo, né? Hoje eu acho que foi um pouquinho mais curto aí o capítulo. E nós vamos finalizar então, né? Semana que vem, na quarta que vem, a gente continua, tá? Vamos fazer a prece, né? Agradecendo então as bênçãos que recebemos ao começarmos um novo dia e também agradecer ao César, que está nos ajudando neste momento. Muito ligado a Maria de Nazaré, muito ligado a nós, ao nosso grupo, aos nossos trabalhos, a este livro e tudo o que se desenvolve em torno dele. Está certamente nos ajudando junto com um grupo grande de irmãos que estão em toda parte, ajudando aqueles que estão aqui ligados, visitando os lares, aplicando passes, socorrendo espíritos necessitados, fazendo com que nós tenhamos mais condição a cada dia de termos saúde física e mental, espiritual e emocional. Que a tua luz, Senhor, abençoe o César, abençoe a Dona Elvinda, abençoe o seu Alcido já no plano espiritual, que certamente está nos ajudando também. E todos esses espíritos que vão sendo lembrados aqui no livro, que eles recebam a nossa gratidão, o nosso carinho. A minha mãe também que recebeu este livro, que ainda está encarnada, né? Que ela possa receber nossa gratidão, nosso carinho, as nossas boas energias. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que nós permaneçamos contigo durante todo o dia, durante todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos. Obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho de todos, tá? Lembrando que hoje à noite a gente não tem estudo, mas aí a gente retorna amanhã, às 20 horas, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.